Atenção, caros ouvintes, este episódio contém temas fortes de violência doméstica e suicídio. Se você se sentir desconfortável, aconselhamos fortemente pular este episódio. E lembre-se, contate pessoas próximas e as autoridades caso se depare com situações desse gênero. Ligue 188 para o Centro de Valorização da Vida e 180 para o Disque Denúncia ou para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da sua região. Entrem, sentem-se e sejam bem-vindos ao Kan Show, o podcast onde não tem golpe baixo. Eu sou o Nate e estamos servindo nossa 5ª temporada para vocês. O anime da vez é Death Parade e traremos 12 episódios por conta da casa. E eu sou Fê Gomes Meia Bola. Ah, tá. Eu pensei, o Nata tá me chamando de meia bola no meio do texto. Não, lê o resto. Vamos lá. Meia bola pra frente e soquinho é o suficiente. E apertando todos os botões, vem a nossa convidada Ritinha. Olá, pessoal. Ritinha, você gosta de jogo de luta? Pergunta do dia. Eu sou muito ruim. Eu não desgosto, mas eu canso de perder uma hora. Tá, eu sou exatamente assim também. Gosto de jogar, sou um lixo apertando os botões. Chega uma hora que a gente só fala, ai, para, né? Chega apelão, já de humilhar. Xinga amigo de apelão, fica aprendendo na parede, amiguinho, dando um soquinho repetido. Eu só era bom em um jogo de luta, aliás, 2, que era o do Naruto, o Shippuden 2 lá, e o Dragon Ball... Aquele Ultimate Ninja Storm lá? Não, esse o Storm é pra PS3, eu parei no PS2, tá. Então era o Ultimate Ninja 5 ou o Shippuden 2, as pessoas conhecem desses dois jeitos. Ou o Budokai Tenkaichi 3 do Dragon Ball, que era o melhor jogo de Dragon Ball já feito na história. Muito bom. Mas enfim... Recado para a nossa audiência, nesse episódio estamos apenas com Ritinha, vista ausente da nossa equipe, pois, como você ouviu na nossa abertura, esse episódio trata sobre temas sensíveis e a Viva optou por não participar do episódio. Se você ouvinte se sentir desconfortável também, sinta-se à vontade para pular este episódio em específico dessa temporada, que a gente compreende, está tudo bem. Recadinhos dados, vamos para a sinopse, Nathan. Episódio 4, Fliperama da Morte. Um jogo de luta de fliperama aparece para lembrar das lutas que Yosuke e Misaki sofreram em vida. Dekin parece estar testando novas maneiras de julgar, que pode não agradar a moça de cabelos negros. Tá na hora de achar um consenso, não é mesmo? Dito isso, a gente tem que dar, então, aqui, braço torcer, porque eles estão, né, se esforçando, cada vez mais mudando o tipo de avaliação dos nossos recém-falecidos. Ritinha, o que você achou desse episódio? O que você achou desse método, inclusive, um pouco cruel, eu diria? Eu não lembrava, como eu disse, já é um anime que eu já assisti, mas só que ao mesmo tempo parece que eu tô assistindo a primeira vez, porque fazem, deixa eu ver, 8 anos que eu assisti, saiu em 2014, né? E ao mesmo tempo foi um anime que eu assisti num período que eu estava muito mal, e ao mesmo tempo que eu posso ter absorvido muito, foi uma época da minha vida que eu tenho a impressão de que foi meio psicografado, sabe? Eu não lembro muita coisa do que aconteceu, eu lembro só das coisas que eu anotei em diários, por exemplo. Não sei, eu sinto que eu dissociei, por um bom tempo nesse período. Mas foi um anime que me marcou muito, que sempre me deixou, eu acho que pela temática, por tudo que eles trazem. E esse episódio também era um que eu não lembrava de nada. Então foi é um soco no estômago, né? Não, é até cômico, né? A gente até falou disso no episódio passado, de que, esse episódio foi bonitinho, e aí chegou esse. Que atropelamento, cara, que pesado. Exatamente o que a gente comentou, de tá muito bonitinho, o próximo vai ser... E foi. Foi até demais. Porque a gente, além de lidar só com... Diferente do episódio passado, com esse a gente lida muito com os arrependimentos deles. Então, da morte não ter chego... Entre aspas, assim, não que ela tenha uma hora certa pra chegar,
Mas, tipo, eles perceberam que tinham muito ainda o que fazer em vida e que a missão deles não tinha acabado e, ao mesmo tempo, acabou. Pra mim, parece que eles mudaram o foco de avaliação nesse jogo. Eu acho que é um pouco sutil a diferença, porque nos outros parece que eles estão avaliando como que a pessoa mais foi em vida. Tudo bem, tem ali a questão das memórias, a pessoa vai se lembrando e ela vai agir de acordo com mais ou menos ela seria em vida, como ela foi em vida. Aqui, agora, eu não sei realmente, porque eu acho que eu, inclusive, discordo da decisão final do deck. Parece que foi avaliado o quanto eles se arrependem e quanto eles desejam de melhorar numa próxima reencarnação. E é uma coisa que não foi discutida até esse momento, assim. Enfim, eles discutem aquela mesma coisa sobre a vida não ser justa, tudo mais, e que todos lá, eles fizeram o máximo que podia, né? Tem aquela cena lindíssima do Decken abraçando os dois em prantos, se sentindo muito mal, mas pra mim parece que ambos, obviamente, se sentiram muito mal com a situação. Um se arrepende de ter cometido suicídio e não ter dado amor para a nova mãe dele. A outra sofreu inúmeros abusos e violência e não pôde cuidar dos filhos como ela queria. Mas por que um foi reencarnado e a moça não foi? Parece que os dois se arrependeram de uma mesma maneira, mas o julgamento foi diferente. E é isso que eu achei estranho. É por isso que eu discordo de você quando você disse que mudou o sistema de avaliação do episódio. Eu não acho que mudou, na verdade. Eu acho que ainda é o mesmo critério de avaliação deles colocarem as pessoas lá achando que vai ter uma ideia de tábula rasa e ver como que se desenvolvem as atitudes dessa pessoa ao longo do jogo enquanto ela vai recuperando as memórias. Nesses episódios que a gente foi vendo ser avaliado, eram as atitudes da pessoa no Queen Decking, mas conforme o jogo ia evoluindo, ela via a vida dela em jogo ali, né? Repetindo a palavra jogo várias vezes. Mas a questão de pra onde a mulher foi enviada no final, eu acho que pesou muito mais por conta do que ela decidiu fazer com o cara quando ela estava recuperando as memórias dela, do que pela realização final do que ela concluiu sobre o momento da vida que ela estava, do quanto ela estava a fim de viver novamente. E não que eu acho que foi certo o destino final dela, mas eu acho que é condizente com o método que estava sendo implantado antes. Mas, além de tudo, eu acho que foi a primeira vez que o deck realmente se deparou com o desespero, um desespero real, um desespero assim, 100% natural, vindo dos olhos de alguém quando ela tá pendurada lá, implorando pra... Eu não diria que é a primeira vez que ele se deparou, é a primeira vez que eu acho que ele percebeu. Talvez que ele crie essa empatia, né? Porque eu acredito que sim, ele possa ter criado uma empatia com os dois, principalmente porque o momento em que ele abraça os dois e fala Hontoni Otsukare sama deshita, tipo, é muito mais do que o que vocês fizeram foi o suficiente. É uma apreciação sobre o trabalho árduo que aqueles dois tiveram na vida deles, sabe? Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que o episódio traz esses temas super pesados, não conclui algumas coisas que possam ter ficado soltas em relação a esses personagens, ele não toma o descuidado de simplesmente deixar tudo nas costas dessas pessoas, dizendo que elas não fizeram o suficiente, dizendo que elas não tentaram até o fim, que eu acho que seria uma mensagem bem errada, né, se passar. Mesmo quem for ter uma chance de novo naquela vida e quem não tiver, você tentou o suficiente, você fez o seu melhor na sua vida, por favor, não ache que não. Mas aí, então, eu te faço a pergunta, Felipe, porque parece, então, que o Decken julgou a Misaki baseado na atitude violenta dela durante o jogo, de ter esmagado a cara do moleque no fliperama. Porque se os dois tiveram essa questão do arrependimento, os dois se demonstraram ali, teve a cena do abraço dos dois, sabe? Parece que teve esse pé de igualdade em questão do arrependimento. Então, quer dizer que o Decken leva muito a sério essa coisa de a vida não é justa, e ela julga a Misaki por ter tido uma única atitude violenta durante o jogo? Ou ele levou isso em conta com coisas que ela fez na vida? Que aí fica meio dispare, né? Tipo, de ter... e fala, não, tudo bem, aprecio o seu trabalho que você deu em vida, mas já te julguei mesmo antes de você ter se mostrado aqui ou não. Porque se for pelas atitudes violentas dela, tanto no jogo quanto em vida, já tava meio que predestinado, sabe? Aquela questão de karma, destino batendo ali. Na verdade, eu nunca entendi que os jogadores chegam no Queen Decking
tendo as atitudes dele em vida a serem consideradas. Os juízes vão olhar porque eles precisam saber essas coisas prévias, mas se tiver um peso muito grande o que eles fizeram em vida, então realmente é o que você disse, já tá predeterminado. Porque de que adianta você fazer o jogo, sendo que as atitudes da pessoa já determinam pra onde ela vai. Como eles disseram, o jogo é pra forçar eles em situações extremas, né, que é o ponto desse episódio, e a partir do que eles fazem com essa situação extrema, né, e lidando com pequenos pedaços de memória que eles podem se apegar, onde essas atitudes vão levar. Só que aí eu acho que o ponto mais interessante é que a mulher de cabelos pretos traz pra gente, sempre fazendo essa pontuação que a gente traz aqui quase todo episódio, que é, mas até mesmo esse critério de avaliação, de colocar a pessoa numa situação extrema, é justo de verdade? Faz sentido? Porque você estando em uma situação extrema, você não está realmente pleno das suas faculdades mentais, assim. Acaba sendo um ponto fora da curva. É uma situação que, assim, vamos lá, é extrema, né? Ela não é uma situação do cotidiano. Ordinária, exatamente. Ritinha, o que você ia dizer? Uma coisa que me lembrou muito quando a gente falou do Decken ter passado por algo assim antes, foi o episódio do Death Beaters. Também foi um momento que o personagem pergunta, tipo, mas você tem certeza que esse julgamento tá certo? Igual quando a moça fala que ela quer voltar à vida por conta dos filhos, é quando ele fica desconcertado. Eu sinto que foi algo que aconteceu também nesse OVA, né? Que, tipo, as pessoas trazem coisas que ele fica desconcertado, mas só que a moça dos cabelos negros mostra que o sistema não é justo em si. Uhum. Uma coisa que eu achei muito interessante também, pensando assim, é que eu não lembro se é em qual religião, ou se tem alguma religião que fala isso, que quando você comete suicídio, você não volta, né? Você não tem direito a uma reencarnação. Então, ver essa escolha do menino ter a chance da reencarnação e a mulher não, foi algo que eu fiquei meio tipo, mesmo, sabe? Que no final mexeu um pouquinho, porque eu tinha essa impressão de que ia ser assim, sempre ia ser assim. E me botou pra pensar bastante, tipo, será que as pessoas que cometem suicídio é algo muito pesado a se pensar? É um jeito também que eu acho que podem pregar isso como uma maneira de impedir que a pessoa chegue nesse ponto. Do tipo, olha, que não tem mais volta, que não tem mais, tipo, nem como você resolver na próxima vida, sabe? Eu fiquei muito mexida mesmo. Falando do Death Pillars, inclusive, isso me lembra de uma coisa e acho que me ajuda a formar uma possível teoria do que, por que aconteceu esse julgamento da forma que aconteceu nesse episódio. No Death Pillars, a gente tem aquela cena que é basicamente o jovem contra o velho na sinuca, então a gente sabe que está em desvantagem contra o jovem, né? A gente até brinca com isso. Só que o Decken vira pra ele e fala, você estava em desvantagem, mas você ainda ganhou o jogo porque você ainda está no controle do seu destino, sabe? Ele fala uma coisa nessa entrelinha, assim. Quebrando aquele paradigma do karma e do destino que o budismo costuma trazer. Então, podemos pensar que alguma coisa o jovem fez de diferente ali, que fez com que ele lutasse contra as chances que ele tinha e ganhasse uma reencarnação, por exemplo. Eles não lutam por reencarnação, mas assumindo que esse seria o lado positivo. Uhum. Agora, se a gente for pensar dessa maneira para esse episódio, a gente pode pensar que o Decken avaliou a Misaki no quesito de que ela sempre se mostrou uma mulher que fazia de tudo para conseguir o que ela queria. Depois de ter sofrido inúmeros abusos e tal, ela se tornou uma pessoa que, inclusive, refletia essa violência em outras pessoas e se usava muito da sua influência e, às vezes, do seu charme para conseguir o que ela queria. Inclusive, a gente vê isso na cena logo no começo do episódio do banheiro, que ela pressiona o rapaz contra a parede, tem aquele ângulo mais de cima do decote dela, aquela coisa mais estou sendo sensual para cima do rapaz. Só que ela ainda usa artifícios violentos para conseguir o que ela queria durante o jogo, que é basicamente espancar o rapaz. Então eu fico pensando, ela não usou as plenas capacidades dela para mudar o destino dela. Ela fez o que ela continuava fazendo. Ela não teve a sacada de fazer diferente. Enquanto o jovem pensou, não, agora eu lembro de, na verdade, amar a minha mãe, quero amar a minha nova mãe, quero voltar para apreciar, entendeu? Então eu acho que ficou nesse diferencial entre você usar as suas experiências para tomar um rumo diferente. E ela não teve essa capacidade. Talvez seja isso. Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o J-Desafio!
Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix. Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco. NANI? Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha. Venham relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar J Safio. Vem se divertir com a gente no Desafio! ご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Não lembro agora se é Voltaire ou Rousseau, que é o do Bom Selvagem, que ele fala que todo mundo nasce puro e a vida aqui corrompe. Bom Selvagem Rousseau, tá certinho. Porque será que ela sempre foi assim? Tipo, ou será que a vida fez ela ser assim no ponto de, tipo, ela sempre descontou nas pessoas. Ela sempre, tipo, fazia de tudo. E aí, nisso, no final, a vida dela tá boa. Porque ela consegue, se a gente parar pra pensar, foi porque ela ficou famosa e ela começa a ter dinheiro pra cuidar dos filhos. Ela quer começar a cuidar dos filhos, essas coisas. Mas, tipo, ela não chegou por vias amigáveis, vamos dizer assim. Teve toda uma manipulação, igual ela abusava da staff dela verbalmente, sabe? Então, tipo, será que ela ia realmente ser uma pessoa melhor? Porque agora ela ia ter tempo, ela ia ter as coisas pros filhos? Ou será que ela ia continuar sendo a mesma cuzona que ela foi? Mas será que, tipo, ela aprendeu a ser cuzona com a vida? Ou será que... Porque deu pra ver que ela sempre andava com as pessoas erradas, vamos dizer assim, no começo, né? Tipo, ela era uma daquelas alunas mais saidinhas, aí, tipo... Vamos dizer assim, entre muitas aspas, ela não seguiu o caminho esperado da sociedade heteronormativa. Então, tipo, ela engravidou cedo, ela casou grávida, ela continuou casada, mas no final parece que ela separa do marido, ou tipo, não dá pra saber se os filhos são do mesmo marido, ou se são de maridos diferentes. Ela teve, tipo, 3 divórcios ao longo da vida dela, assim. Então, assim, tipo, filhos de vários caras. Eu fiquei pensando muito nisso, tipo, será que... Quais que eram as opções que ela tinha? Tipo, será que a gente pode julgar por isso? Ou será que ela nasceu com uma índole e ela foi seguindo? Ou será que, tipo, ela foi corrompida pela vida que ela levou? É muita questão de se colocar no lugar dela, né? Porque dá muito a entender nem tanto. Eu acho que fica até meio discreto, que parece que ela usou os filhos pra chegar no status de fama que ela tinha, tipo, como modelo e enfim. Porque era um programa de família. É, você vê que ela tá naquela propaganda, a mãezona, divorciada com os 5 filhos, com todo mundo sorrindo, feliz, não sei o quê. Aí você chega em casa, né, a cena que ela tá ali comendo no celular, sei lá, e todos os filhos no fundo, não tem atenção da mãe, os mais velhos são ressentidos, claramente ressentidos pela mãe, porque eles percebem que ela foi completamente negligente. Eu acho que ela não sempre foi assim. Ela só tá projetando o que aconteceu com ela, por ter sido violentada, basicamente, abusada, e ser jogada de escanteio, tá ligado? E ela quer agora... Eu não vou usar os filhos como vingança, acho que é um pouco extrema, mas vai usar o que tem na manga pra poder se reaver de todos os problemas que ela teve. Podemos julgar ela por isso? O Decken com certeza pode, que é o trabalho dele. E aí que tá errado também ela ter chego por esses meios, exatamente sobre isso, tipo, usar o que tinha. E, tipo, ela fez as coisas do jeito que ela sabia que ia dar certo. E, assim, eu acho que ela viveu a vida dela na situação de extremo. Então, tipo, o Decken não tinha que fazer ela chegar numa situação extrema, porque ela estava o tempo todo vivendo na situação extrema. Exato. Nossa, sim. E ela tem noção também das coisas, tipo, do extremismo dela. Tanto que depois que ela maceta a cara do menino na tela do videogame, que ela se toca do que ela fez e ela fica tipo, mano, não, tem que salvar ele tá vivo, sabe? Do tipo, ela não pega e fala, foda-se, tipo, matei o cara, sei lá, ou então, sei lá, volta, joga, ganha, sabe? Ela podia muito bem ter ganhado. Ela perde muito tempo se preocupando com o menino.
Não, concordo 100%. Eu acho que no final é menos, assim, importa menos se foi certo ou não ela ter usado a imagem dela de família e tudo mais, mas é mais importante a gente pensar no que a gente já trouxe. Ela já esteve em situação de estresse, assim, extremo durante a vida dela toda, sabe? Esse julgamento talvez não fosse realmente trazer o melhor dela. Não tinha, às vezes, como esperar outra resposta. Se você parar pra pensar, às vezes pode ser a resposta mais lógica. Que é capaz que ela nem tenha aprendido a ter outra resposta. E que tipo de julgamento você faz com uma pessoa dessa? A maior parte da vida dela foi isso? Foi violência? Não, e outra coisa, o jogo tava totalmente a favor do menino. Também. Porque em nenhum momento ela tinha chance de ganhar. Exatamente. Aí é que o budismo entra em jogo, ele abre a cortina, aparece a monja Koen aqui no Kanshou e fala, galera, o budismo é assim mesmo. A vida é injusta. É injusta. Uhum. Achei uma sacanagem sem tamanho ter sido desvantagem pra ela, inclusive, nesse episódio. Porque fica a gente, que nem a gente fofoca aqui no Brasil, que a gente fala o quê no final? Mas quem sou eu pra julgar, né? Mas porque ela já passou aí toda uma vida numa sociedade que era injusta pra ela, porque patriarcado, caralho. Então poderia ser um jogo justo pra ela pela primeira vez, tá ligado? De colocar ela numa situação de vantagem e o cara de desvantagem, talvez. Mas só seria um detalhe. Uhum. Mas se parar pra pensar, esse episódio também remete muito ao Death Billiars, porque no Death Billiars o menino também não tinha a menor chance contra o velhinho. Pois é. E se a gente lembrar os anteriores, tipo, tanto o dos dardos e boliche, em nenhum momento tá falando das habilidades de nenhum dos dois. É verdade. Nesse, o cara é um weeb, e ele joga videogame. A mina do boliche, ela trabalhava no boliche, assim, ela sabia jogar. Assim, é mais equilibrado do que nesse episódio, pelo menos. É bem mais equilibrado. E no Death Billiars também tinha isso, que tipo, mano, o velhinho tinha 100%, tipo, ele ia ganhar na segunda, se o cara não interfere e também surta no meio, Sim. né? É, então. O que é meio paia, né? Porque aí o Deck quer me fazer acreditar que tirar a bolinha do joystick dele e tirar a bolinha do joystick dela causa o mesmo desespero? Eu acho que não, Acho hein, que não, truta? né, mano? Pois é. Porra, Deck. Não fode, né, meu irmão? Exatamente. Tirar o joystick dele, o menino ainda consegue se virar. Agora o dela, porra, não sabe nem apertar botão, já era, acabou tudo. Eu senti no final, pelo menos, quando o Deck ele tá pegando esse controlezinho e encarando, né? Ele pensando em até onde que esse jogo é justo. Se a gente parar pra pensar, pode ser que o jogo esteja levando o próprio Deck a um extremo, sabe? Tipo, pensando qual que é o extremo da decisão olha só. dele, assim. Se tiver uma reviravolta no final de sabe, quem vigia os vigilantes, quem julga os jogadores, eu vou achar muito da hora. Mas, doutor, eu sou o palhaço palhate. Verdade. E na verdade, é a menina de cabelo preto que dá a primeira fagulha, né? Fala tipo, cara, não. E meio que quando as pessoas que estão sendo julgadas repetem, é que eles tocam e falam tipo, mano, não tá legal isso, vai dar merda, sabe? Só que ainda assim, por mais que eles estejam mudando as regras do jogo conforme passa, ainda é injusto com todos os envolvidos o resultado. Uhum. Porque não tá perfeito, não tá alinhado, não tá justo. Enfim, fica aí a grande questão, inclusive. O que foda é ser justo, né? Existe uma justiça? Não existe justiça pra todos. Inclusive, se alguém quiser ouvir um papo muito bom sobre justiça e crime, ouça o podcast da Rádio Novelo Crime e Castigo, que as moças da Rádio Novelo fizeram depois do Praia dos Ossos, porque o Praia dos Ossos discute o assassinato da Angela Diniz pelo socialite Doc Street, e ele foi basicamente absolvido do caso. E aí as pessoas comentaram muito nesse podcast sobre o Doc tinha que ter sofrido isso, e ter matado de volta, e não sei o quê. Inúmeras opiniões sobre o que é justiça. E o Crime e Castigo são 6 episódios que trazem casos muito divisor de águas sobre o que é justiça. Então fica aí a recomendação, porque é um papo muito bacana. Eu só tenho uma pergunta que me ficou assim nesse episódio,
que a gente ainda não falou, que é bem besta, na verdade. Foi a primeira dupla de pessoas que não se conheciam quando morreram. Tirando Death Billiards, sim. É, porque como no primeiro episódio eles falam que, quando duas pessoas morrem ao mesmo tempo e tal, elas vão parar aqui. Eles podem ter morrido ao mesmo tempo por coincidência do destino, né? Com toda certeza. Sim. Mas nos outros episódios, como normalmente tinha uma relação entre os personagens, né? A ser explorada ali, eu fiquei esperando, né? O momento que fosse revelada essa relação entre os dois. Eu fiquei pensando, será que eu perdi? Mas não, né? Aparentemente eles não se conheciam mesmo. Esses não tem nada a ver mesmo. Eu acho que é pra trazer um pouco disso também, que, tipo, duas pessoas morrerem no mesmo horário, não necessariamente, tipo, estarem juntas no momento da morte, igual foi os outros casos. Que apesar dos outros casos, tipo, não necessariamente eles precisavam ter morrido no mesmo horário, né? O cara pode ter morrido antes, tipo, teoricamente foram mortes súbitas que os outros pares tiveram. Eu tava dando uma fuçada no Reddit, porque às vezes tem discussão sobre animes e eu às vezes gosto de dar uma lida na opinião das pessoas, e teve um comentário que eu achei bem interessante sobre o golpe especial de cada um dos dois. O golpe especial do rapaz é a nova mãe dele, a madrasta dele, que aparece jogando lá louça na personagem da Misaki, e dá muito dano, dá tipo super certo, enquanto o especial da Misaki são os filhos dela batendo no cara, só que dá muito pouco dano, e aí fala como se tipo a ligação, na verdade, entre o filho e a madrasta era muito forte, e ele só não tinha percebido isso, mas ela era bem poderosa e por isso que causou bastante dano. E da Misaki não, ela acabou negligenciando muito das crenças dela ao longo da vida, então por mais que ela anseie por essa conexão, não tinha força, e por isso que não deu tanto dano. Eu achei muito legal esse pensamento. E o único que, na verdade, não dá dano, mas atrapalha é o bebezinho, né? Que é o Takahiro, que depois que acaba o especial, ele continua no pescoço do personagem. Mas ele é neném. Sim. Ele tem um apego mais forte por natureza, assim, entre essas. É uma fagulha de esperança, sabe? Que dá pra mãe de, tipo, querer voltar pra cuidar dessa criança. Porque ela pode ter errado com 4, mas ela pode acertar com 1, sabe? Caraca, olha aí, analisando a semiótica. Parabéns, Reddit de Death Parade. Então, pra terminar, gente, pergunta mais direta. Vocês teriam mandado a Misaki pra reencarnação ou não? Isso é algo que eu fiquei pensando, porque no último episódio se provou de que sim, é possível mandar 2 pra reencarnação. E na verdade, eu acho que a minha escolha seria ou mandar os 2 pra reencarnação, ou teria sido o oposto, pelo que eu já tinha entendido que era como aconteciam as coisas. Não que eu acho que o menino mereça, tipo, não reencarnar, mas eu achava que era uma maneira até mesmo... Sei lá, eu achava que aquilo era verdade. Eu não achei nada, eu fui procurando aqui enquanto a gente tava gravando, eu fui procurando coisas sobre budismo, suicídio e tal. O suicídio não é bem visto no budismo porque é uma forma de você interromper o processo, então não é desejável, mas não vi nada sobre uma pena em cima de quem comete o ato, né? Uma pena sobre reencarnação. Eles poderiam atribuir essa pena mandando o moleque pro vazio, talvez. O que acontece com quem se suicida em religião também conhecida no cristianismo, né? Que se você se suicida, você simplesmente não vai para o céu. Mas se eu não me engano, você não vai para o inferno por se suicidar. Acho que você é condenado a ficar no... Purgatório? Você e os bebês não batizados? Rolezaço, hein, mano? Eu acho que deve ser pior que o inferno. Você, tipo, tá lá cheio de criançada. Eu acho. Aí, alguém aí especializado em inferno, por favor, corrija-nos se estiver errado. Mas enfim, eu não teria mandado ela para a não reencarnação, para o vácuo, não. Eu teria mandado sim para a reencarnação com base nas regras do jogo, justamente por conta de uma coisa que você levantou agora no final, Nate, que é, ela não foi uma boa mãe para 4 dos 5 filhos dela, mas ainda tinha uma chance, sabe? Ela ainda poderia tentar de novo. Então, essa ideia do ainda poder tentar de novo, estar viva nela, já seria suficiente para eu falar, ok, você pode tentar de novo do zero agora, tá bom? Vai começar do zero. Porque até aí foi a mesma chance pro rapaz, tá ligado? Ele ignorou todos os avanços da madrasta dele, mas de último momento ele quis, entendeu? Então pra mim ficou equiparável. Mas assim, eu seria um juiz muito permissivo, preciso dizer isso, assim. Você teria que ser o Bolsonaro. Você teria que ser o Bolsonaro. Chegou ali, eu ia falar, meu irmão, o jogo é para ou ímpar, tá ligado? O que você tirar, você perde, porque você não merece nada. Vácuo, o que tem a ver, entendeu?
Exatamente. Aí sim, tranquilaço. Mas de resto, poderia considerar. O julgamento Kanshou aqui no Quinto Sogos quer fazer uma retificação desse resultado. É isso, chama o VAR. Chama, qual que é o nome da chefe mesmo? A nona, tem que chamar a nona. Chama a nona. Tá lá lendo quadrinho até agora. Mais uma cena dela lendo o quadrinho enquanto os outros trabalham. É a exploração da classe trabalhadora, até mesmo no pós-vida, né? Complicado. Não teremos Kanshou do Bilhão do episódio de hoje, pois só temos uma convidada, mas eu tenho uma pergunta. Quem acertar vai ganhar um salgado. Eu pago um salgado pra quem acertar. Opa! Uma cerveja. Mas aí vai ser no chute, tá? Que eu improvisei aqui. Tá bom. Kanshou do Bilhão é surpresa. Que pintor brasileiro é referenciado na abertura de Death Parade? Tem alternativa ou não? Não tem alternativa. Eu espero que não seja Romero Brito, porque Deus o livre guarde. Portinari é brasileiro? Portinari é brasileiro, né? Portinari é brasileiro. É. Vou chutar Portinari. E tu, Ritinha? É porque como eu sei que eu lembro uns bagulho de vidraçaria, eu penso em Romero Brito, mas eu ia ficar muito chateada. É igual o Paulo Coelho. Tá certa a resposta, te deu um salgado. Nem fudendo. Romero Brito é referenciado. Vocês vão agora no YouTube e vão procurar Não, nem Death fudendo. Parade Opening. E aí vocês vão no vídeo que tem 1 minuto e 19, aos 54 segundos, pausem. No canto direito da tela tem um quadrão do Romero Brito. Não do Romero Brito, né? Mas no estilo Romero Brito, como a gente bem conhece aqui. Peraí, não. Agora eu vou conferir isso aqui. Calma aí, que eu preciso ver. Tá. Mano, é muito pequeno. É Romero Brito. É Romero Brito, não é sim. não, É o Romero não Brito. Não é Portinari, com certeza. Eu não quero admitir que é Romero Brito. Vamos aceitar que tem o Romero Britaço Você ali. ganhou um saguado, mano. Ganhou um saguado. Ganhei uma cerveja. Eu quero uma cerveja. Romero Britaço ali no meio do Kindeck, é isso. Se eu entro no Kindeck e eu vejo um quadrão do Romero Brito, eu falo, foda-se qual é o jogo, meu irmão. Não, isso é o suficiente pra eu descobrir que eu realmente morri, porque eu tava no inferno pra ver Romero Brito. Não apenas morri, como estou no inferno. Nate, eu acho que eu tenho que confessar. As minhas memórias, elas estão voltando aos poucos, sabe? E lembro de estarmos no lugar errado, como se não pertencêssemos àquele lugar. Cometemos alguns atos violentos para o nosso benefício e eu não entendo como paramos naquela situação. Eu venho lembrando aos poucos também. Era uma história de máfia qualquer, bem clichê, sabe? Foi o suficiente para tirar a gente dos eixos. E ainda teve aquela maldita expedição em busca da máscara de pedra. Depois disso, me vem um breu total. Talvez você se lembre de outra coisa? Claro. Eu pelo menos me lembro que nossas redes sociais são @KanshouPodcast no Twitter, Instagram e TikTok. E também temos o nosso Apoia-se em apoia.se/KanshouPodcast. Não se esqueça de avaliar a gente na sua plataforma, se você puder, e assistir ao próximo episódio, pois nós estaremos lá. Volta secreta, estrelinha. Tchau. Este podcast foi editado por Nate Claymore.